Os investidores estrangeiros voltaram, gente, com força na B3. O volume de investimentos em janeiro desse ano já supera o fluxo total de 2025. Vamos entender então esse movimento com o João Daronco, que é analista da Suno Research, já está aqui com a gente. João, muito bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado. João, é um movimento bastante expressivo, né, para esse fluxo inteiro que a gente está vendo. E aí, vamos lá. A gente tem méritos próprios no Brasil para poder justificar esse fluxo, essa busca muito grande, ou muito mais vem nesse movimento de busca de oportunidades, porque a gente tem mercados maiores lá fora, mercados envolvidos que estão mais caros e que nesse momento são mais arriscados, ou seja, até que ponto a gente pode dizer que o Brasil tem mérito nessa história de alta do Ibovespa? Vamos lá, eu acho que é a grande pergunta. Se eu fosse atribuir pesos, Débora, eu atribuiria um grande peso ao cenário global, tá? Então a gente tem uma queda do excepcionalismo norte-americano. Isso deve fazer com que grande parte dos investidores que antes buscavam os Estados Unidos como fonte primária dos seus investimentos talvez reduzam uma parte desses investimentos lá fora. Isso deriva parte dos recursos para mercados emergentes. O Brasil tem se aproveitado disso. Não só o Brasil, se a gente pega, por exemplo, Bolsa do Chile, a gente tem um avanço significativo, né? Algumas bolsas da Europa, da mesma maneira. Então, você tem um fluxo global que tem beneficiado o Brasil. Qual seria o mérito do Brasil nisso? Né? E aí eu atribuo um peso um pouco menor do que o fluxo macro. Né? A gente tem grandes empresas aqui no Brasil que têm conseguido performar operacionalmente muito bem, mesmo com essa taxa de juros muito alta. Isso faz com que elas apresentem lucros crescentes, dividendos crescentes, e isso também faz com que o valuation dessas empresas, dado que nos últimos 4 anos, anteriormente a 2025, a gente não teve quase mudança no preço, você tem lucros crescentes e o preço não acompanhou. Né? Você abriu um gap aqui significativo no valuation dessas empresas. Agora, com os investidores estrangeiros aportando capital nelas, você tem o fechamento desse gap, as oportunidades diminuem, mas novamente, Débora, na minha visão, se há um mérito brasileiro nisso, esse mérito está nas próprias empresas. Mas vamos lá, se esse mérito está nas próprias empresas, o que a gente pode ter como um gatilho, talvez, de uma correção nesse momento? Porque a gente tem tido recorde atrás de recorde, com um fluxo estrangeiro muito forte. Eu entendo que mesmo que exista uma mudança, né, estratégia mesmo, uma rotação de portfólios, a gente tem risco de correções quando a gente tem altas tão expressivas, né? Inclusive, alguns analistas já falam sobre a gente já começar a ter um preço lucro também, um preço líquido já maior, ou seja, o valuation da bolsa já ficando mais caro. O que poderia, então, ser um gatilho de correção nesse momento? E mais, como que o investidor doméstico pode conseguir se proteger de uma provável correção, já que muito dessa disparada que a gente tem acompanhado do Ibovespa é de capital estrangeiro. Se eles decidem retirar esse dinheiro daqui, como que fica para o cenário para o investidor doméstico? Como se proteger? Tá, eu acredito que assim, sobre correções, tá? O primeiro aspecto aqui é que me parece que questões políticas internas do Brasil têm sido deixadas um pouco de lado, né? Se a gente volta a um ano e um mês atrás, a gente tinha uma pauta muito forte no Brasil sobre risco fiscal. Hoje não se fala mais nisso, né? A gente está em um ano eleitoral, isso pode trazer algum tipo de volatilidade, algum tipo de correção. Seria natural isso acontecer, tá? O investidor que busca investir em bolsa de valores tem que estar ciente que volatilidade é o preço que você está pagando para investir em ativos que geralmente performam melhor que o mercado. Dito isso, o que eu diria para esses investidores? Existem alguns ativos dentro da bolsa que valorizaram demais e hoje não apresentam grandes margens de segurança. Tá? O movimento que eu faria é utilizar esses ativos que subiram, que não há mais margem de segurança para manutenção deles, venderia essas posições. Tá? Eu acredito que o movimento que os investidores deveriam buscar fazer é esse: reduzir posições em ativos que não existem mais margem de segurança. Né? No portfólio Brasil como um todo, eu ainda vejo oportunidades, não tanto quanto eu via há um ano atrás, mas ainda assim eu vejo oportunidades. Eu acho que não faz sentido você sair vendendo todo o seu portfólio, saindo do Brasil, etc. Mas eu acho que alguns ajustes pontuais podem fazer sentido, Débora, e aí cada um tem que entender qual que é o seu portfólio, quais são suas posições e quais são esses ajustes.
Tentando destrinchar melhor, né, para onde está se distribuindo um pouco esse dinheiro, João, quais setores andam capturando mais esse fluxo? E o que isso diz sobre essa tese, né, de investimento estrangeiro que eles estão montando aqui no Brasil? Uma pergunta interessante, e aí, se a gente for pegar historicamente, essa distribuição é muito semelhante, né? Quando a gente pega o fluxo estrangeiro, o capital estrangeiro ele sempre busca grande liquidez, né? Porque se há uma necessidade fácil de sair, se precisar sair, né? Então você precisa de uma porta muito grande, né? Uma grande liquidez. Esse fluxo ele tem se concentrado em blue chips, que são as grandes empresas brasileiras. Posso citar algumas aqui, por exemplo, Vale é uma empresa que tem se beneficiado bastante. Itaú Unibanco é uma empresa que tem se beneficiado bastante. Outros grandes bancos têm se beneficiado bastante, tá? Então, as blue chips têm se beneficiado desse fluxo estrangeiro. Historicamente, isso acontece, né? À medida que você tenha uma taxa de juros que cai no Brasil, e ela tende a cair ao longo desse ano, você vai ter também fluxo institucional de pessoa física, que migrará da renda fixa para a renda variável. E isso beneficiará outro tipo de ativo, outra classe de ativo, que são as small caps. Então, nesse primeiro momento, Débora, eu tenho visto um capital estrangeiro que tem buscado muito empresas grandes e com grande liquidez, tá? E isso tem feito, por exemplo, o Vale chegar em um patamar de preços bastante interessante, bastante elevado, Itaú da mesma maneira, entre outros ativos. Ah, diante de tudo isso, se a gente está falando de entrada de capital estrangeiro, automaticamente a gente tem, né, tem também acompanhado impacto em câmbio. Esse fluxo robusto ajuda realmente a ancorar o real e as expectativas também, João, de inflação, ou o efeito acaba também sendo temporário nessa situação, porque a gente não pode descartar, inclusive, os riscos domésticos, que também precificam o câmbio. Legal. Sobre a questão do dólar, eu tenho visto um movimento global de dólar fraco, tá? Então, grande parte das moedas emergentes, elas têm se fortalecido em relação ao dólar e o real não é uma exceção. À medida que você tem uma demanda por um certo país, você tem uma demanda pela moeda local daquele país. Você tem um aumento da demanda pela moeda local desse país. Isso faz com que essa moeda, questão de oferta e demanda, se fortaleça em relação ao dólar. Tá? É difícil perpetuar esse movimento, saber até onde é que vai, para onde que vai o dólar, etc. Sempre no curto prazo, o andar do dólar é quase um passeio aleatório, então é muito difícil você ter uma opinião sobre isso, mas me parece, novamente, Débora, que é um movimento global, tá? Não me parece que é algo pontual do Brasil que pode se reverter no curto prazo, etc. Me parece que é um movimento global, novamente, dos investidores saindo do opcionalismo norte-americano e se voltando para mercados emergentes. E aí isso beneficia a nossa moeda. Só para poder a gente amarrar o nosso papo aqui, João, com o estrangeiro de volta, o mercado brasileiro, de fato, começa a abrir uma janela para IPOs ou ainda falta visibilidade macro de lucros? A IPO sempre é uma pauta e a gente tem começado a ver alguns movimentos lá fora de empresas brasileiras, né? A gente teve o PicPay recentemente, tem alguns outros bancos menores que estão tentando movimentos lá fora. Aqui no Brasil, eu acredito que a janela ainda está longe, tá? Por quê? Basicamente porque você tem uma taxa de juros muito alta no Brasil ainda e não tem tanto aquela demanda ou tanto aquele fluxo de investidores institucionais que são aqueles que ancoram grande parte dos IPOs, né? Eu lembro que grande parte dos IPOs são empresas menores, são empresas small cap. O estrangeiro nem olha para esse tipo de ativo. Então você precisa ter um fluxo de capital do investidor institucional no Brasil mais forte, e isso é derivado de uma taxa de juros que tende a cair, e a partir daí você começa a ter janelas um pouco mais favoráveis para IPO. É mais ou menos assim que eu penso, Dan. Perfeito. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, João. Conversamos então com o João Daronco, que é analista da Suno Research. Bem-vindo sempre por aqui. Uma ótima quarta-feira para você. Até a próxima. Uma ótima quarta-feira. Muito obrigado. Até mais.